Toda segunda-feira é dia de conversar com o Rodrigo Aidar. Temos muitos assuntos, muito palpitantes, então sem perda de tempo, a gente começa pela questão das vacinas. Dia sim, dia também, a Justiça, em suas várias instâncias, tem de tomar alguma decisão envolvendo a liberdade de as pessoas não se vacinarem, mas continuarem vivendo plenamente, fazendo tudo o que faziam antes de existir a Covid-19, enquanto o outro lado defende que a responsabilidade coletiva tem de se sobrepor à liberdade individual, até porque não existe liberdade individual absoluta. E pelos últimos casos que a gente tem observado, o Aidar vai falar sobre eles, decisões que prevêem a necessidade de se vacinar, não a obrigação, tem prevalecido, né, Aidar? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla. Bom dia, Sheila. Bom dia ao ouvinte. Pois é, Megali, 4 decisões da semana passada mostram que o Poder Judiciário vai seguir dando retaguarda a regras que criam restrições para quem não quer se vacinar. Não quer se vacinar? Ok, ninguém vai te pegar, espetar a agulha no seu braço à força, mas você vai ter que arcar com as consequências. Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal confirmou a liminar que tinha sido concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso lá atrás, no ano passado, que suspendeu aquela portaria do MEC que proibia universidades federais e institutos federais de educação de exigir o comprovante de vacina para os seus alunos. Ou seja, não é que as universidades federais e os institutos são obrigados a exigir. Dentro da sua autonomia, eles podem, se assim entenderem que tem que fazer, exigir o comprovante de vacinação. Na semana passada, o Poder Judiciário, de forma geral, está dando guarida a todas essas regras que criam restrições. São pouquíssimos os casos de juízes que suspendem essas regras. Existem, mas são poucos. Na semana passada, uma mãe de uma aluna de 11 anos do Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro, que é um colégio federal, entrou na justiça pedindo para que a filha dela pudesse frequentar o colégio sem comprovar vacinação. Ela não acredita em vacina, não quer vacinar, a justiça pediu um habeas corpus. Em primeira instância, ela perdeu, e ela perdeu pesado, ela tomou uma traulitada da juíza, que foi uma coisa linda, assim. A juíza disse que aquele pedido mostrava nada mais, nada menos do que uma ilegalidade cometida pelos pais da criança, que, ao não vacinar a criança, eles tiravam dela o direito à saúde e mais, o direito à educação, porque ela seria proibida no futuro de frequentar a escola se a escola continuasse exigindo vacina. A mãe recorreu para a segunda instância, um desembargador do TRF2 deu uma liminar e cassou essa decisão. Só que, com essa decisão federal, a sobrevida dessa decisão do desembargador é praticamente zero. Então, assim, daqui a pouco ela deve cair também. E teve outras 2 decisões, Megali. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou, mais uma vez, o pedido de uma advogada que queria acessar o fórum, os prédios públicos da Justiça em São Paulo, sem comprovar a vacinação. O desembargador, inclusive, disse isso que eu disse agora no começo. Falou, ninguém é obrigado a se vacinar, assim, de forma compulsória. Mas tem que arcar com as consequências. Não quer se vacinar, não se vacine, mas não vai entrar no prédio público no Poder Judiciário de São Paulo. Vacina. A empresa a demitiu por justa causa, não é uma demissão comum, e a Justiça disse que a recusa dela é sim motivo para justa causa e confirmou a decisão dessa empresa de demiti-la. Então, Megali, só aí a gente tem uma decisão em primeira instância que foi revertida em segunda, mas que deve cair em breve, e outras 3 decisões da Justiça dizendo que são sim legais as regras que criam restrições para quem não quer se vacinar. Vamos falar do Telegram atrasado, Pablo? 1 minuto? Não, em 1 minuto a gente não consegue tratar desse assunto. É repeteco. O Simão vai entrar em repeteco. Vamos lá, vai. Vamos tentar ser breve. Ajudo também, né, Pablo? Desculpa. A discussão o Brasil deve ou não bloquear o Telegram? É um programa de troca de mensagens que está em mais de metade dos celulares brasileiros, coisa de 60% dos celulares, mas que não presta nenhuma reverência às regras do país. Não tem nem sede aqui no Brasil. Se você quiser reclamar com alguém do Telegram, você não tem com quem reclamar. Isso deve existir? A resposta óbvia é não. Claro que não. Qualquer aplicativo, qualquer empresa tem que se submeter à justiça e às regras daquele país em que ela está instalada.
Mas aí que foi engendrada a Primavera Árabe. Depois da Primavera Árabe deu tudo errado, mas a questão não é essa. Ela só existiu porque ela foi combinada por meio de um sistema de comunicação em que não havia o controle das autoridades de um país. E aí eu vou um pouquinho mais longe, supondo que o Telegram peça a abertura da conversa de um casal de homossexuais, por exemplo, que está simplesmente namorando por meio do aplicativo. Na Arábia Saudita isso é um crime. O aplicativo deve entregar essas pessoas a uma ditadura, elas poderão ser presas eternamente, torturadas. Enfim, é uma provocaçãozinha aqui de um advogado do diabo para mostrar que a questão é mais complexa do que parece, né, Aidar? Megali, essa questão é muito complexa, mas é dado como certo por ministros do TSE e advogados eleitorais, principalmente, porque a grande preocupação com o Telegram hoje é eleitoral. Todas essas questões que você coloca são muito importantes de fato. Até que ponto a gente pode cercear a comunicação das pessoas? E aí, os ministros dão como certo que se o Telegram não responder a nenhuma comunicação, a Justiça brasileira, o Poder Judiciário conseguir seguir, sem conseguir sequer se comunicar com o Telegram, as chances de o funcionamento do aplicativo ser bloqueada no país são muito grandes. Tem essas questões que você coloca. Em contraponto a isso, há outras questões que aí as autoridades colocam, que é o seguinte: da mesma forma que a falta de controle absoluta em um aplicativo desse pode dar ensejo a Primavera Árabe, que você acabou de colocar, a revoltas populares, a coisas que, assim, é difícil a gente classificar o que é bem e o que é mal, mas há coisas que, ao menos à primeira vista, a gente acha que são boas. Tem o lado contrário. Você pode, na falta absoluta de regras, ter uma plataforma que estimula a pedofilia, que, por exemplo, inclusive tem uma entrevista de uma das ministras do TSE, de janeiro desse ano, salvo engano, Megali, na revista Marie Claire, a Maria Cláudia Bocchianelli, que ela diz o seguinte: o Facebook, quando criou uma espécie de tribunal ali, não era bem um tribunal, mas era uma espécie de tribunal da rede para decidir sobre remoção de conteúdo, o filtro começou a ser feito primeiro por algoritmos, depois por moderação humana. E os relatos dessa moderação humana, de quem trabalha com essa moderação, segundo a ministra, são aterrorizantes. Tinha suicídio assistido, tinha estupro coletivo, venda de conteúdo pedófilo. Então, assim, é uma plataforma que a justiça não pode exercer nenhum tipo de filtro, gera preocupação. E no caso eleitoral, o que os ministros dizem é o seguinte: a gente lembra do caso do deputado Fernando Francischini. No dia da eleição, ele fez uma live para espalhar notícia falsa de que as urnas não estavam computando votos do Bolsonaro. Depois, pequenos trechos desse vídeo foram espalhados por meio do WhatsApp. Só se comprovou o abuso de poder eleitoral do deputado, que culminou com a cassação dele no final do ano passado, salvo engano em outubro, graças à colaboração da plataforma de aplicativo com a Justiça brasileira. No Telegram, isso seria hoje impossível, porque o Telegram simplesmente responde qualquer comunicação da Justiça brasileira. Então, assim, essa questão que você coloca é importante. Tem o contraponto a ela, que é uma plataforma livre para o cometimento, inclusive, de crimes. Só que, assim, a prática, a real os ministros e a maior parte dos advogados eleitorais com quem a gente conversa, acha que, se não houver uma interlocução mínima do Telegram, alguma espécie de bloqueio, ainda que parcial, vai haver, principalmente no período eleitoral. Perfeito. E para deixar claro, o que eu fiz aqui foi uma provocação, não defendi uma posição pessoal. Eu acho que é um absurdo numa democracia, num país civilizado, uma empresa simplesmente não prestar de esclarecimento, nem com a abertura de um mísero escritório para a justiça e para a própria sociedade. Mas é uma discussão sempre cheia de nuances, sempre cheia de, enfim, detalhes. É difícil a gente estabelecer uma posição firme e achar que não vai cair em algum tipo de contradição depois.
Rodrigo Aidar, porra, Aidar, a gente tem que ampliar essa participação aqui, hein? A gente sempre fica, deixa 2 ou 3 assuntos de fora. Por que a gente fala disso, né? Tem que falar com alguém aí, falar disso, gente, pra resolver essa questão. O que a gente poderia falar? Boa pergunta. Se tivesse um jornalismo nesse estúdio, pulso, né? Com pulso firme. Beijo, Aidar, até amanhã. Um beijo, Megali, beijo, Sheila, Carla, um beijo pros ouvintes. Valeu, gente. Beijo. Em 30 segundos tem Repeteco por aqui. 3, 2, 1, ignição. Com a Infinity Pay o seu negócio decola. Você compra a maquininha mais avançada por apenas 12 vezes de R$ 11,90 e leva